Graças e paz a todos que nos ouvem através desse vídeo. Quero convidar a refletir junto comigo num texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, o capítulo 20 e o versículo 24. Somente esse versículo eu vou estar lendo aqui e depois vou comentar algumas coisas relacionadas a esse texto. Diz assim o texto sagrado: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Bom, no contexto, Paulo ele está conversando com os irmãos ali da comunidade de Éfeso. Paulo está praticamente se despedindo e aí ele relata tudo o que ele fez, a sua dedicação junto com os irmãos ali, compartilhando o evangelho. E aí Paulo, ele, dentro dessa fala, ele diz que ele vai para várias cidades e que ali sempre o Espírito Santo mostra que tribulações e prisões os espera. Olha que coisa! Paulo tinha a certeza que a sua continuidade, a sua sequência, ele iria para Jerusalém e boas coisas não iriam acontecer para ele. Pelo contrário, ele iria ser perseguido, preso. Porém, ele fala que, diante de tudo isso, ele não murmura, ele não reclama com Deus, ele não lamenta a sua vida, a sua existência, ele não entra aqui em uma crise existencial, uma depressão, não. Mas ele relata que ele tem por precioso cumprir o chamado de Deus. Que nada na vida dele é mais importante do que fazer o que ele estava fazendo. Que mesmo passando por tribulações, por dificuldades, por perseguições, mesmo sabendo que ele estava confrontando as entidades espirituais, as lideranças religiosas, mesmo assim, ele preferia continuar fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, porque ele entendia que isso era algo principal na vida dele. Então eu quero destacar aqui algumas partes aqui nesse versículo, né? Quando ele fala assim, olha, mas em nada tenho na minha vida por preciosa. Quer dizer, Paulo ele colocou as outras coisas da vida dele de lado. Ele colocou as outras ambições, os outros objetivos, os outros desejos de lado para que a pregação do evangelho, cumprir a missão pelo qual Deus o havia dado, era mais precioso. Então isso é importante, isso nos relata também das palavras do mestre. Jesus diz que para ser discípulo nós precisamos morrer para nós mesmos, sacrificarmos o nosso eu, as nossas vontades, para sim, dessa forma, podermos servir a Deus. Quem quiser amar a sua vida, perderá, mas quem odiar a sua vida, no sentido das suas vontades pessoais, do seu egoísmo, da sua satisfação própria, quem conseguir matar essa vida, verdadeiramente vai viver e viver para Deus. Então, ter o evangelho, ter a comunhão com Cristo, ter a presença de Deus e cumprir a vontade do Senhor na vida, isso tem que ser prioridade na vida de um verdadeiro cristão. Quem ainda reluta com outras coisas da vida, quem ainda tem por precioso outras coisas, além de pregar o evangelho, ou que coloca outras coisas na mesma medida do que pregar o evangelho, do que anunciar, do que fazer a vontade de Deus, essa pessoa ainda está em conflito, porque ela não conseguiu atingir a maturidade da vida espiritual. Porque quanto mais nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo e aprofundando, na verdade, a caminhada com o Senhor, ela nos leva a um quebrantamento, a uma diminuição, a nos sentirmos menor e reconhecermos que Deus é maior. Essa caminhada, dessa maturidade,
ela nos leva a nos desprender das coisas, a deixar as nossas ambições pessoais como coisas insignificantes na nossa vida, porque há um tesouro maior, há um tesouro melhor, e esse tesouro se chama Evangelho, se chama o Senhor, a vontade do Altíssimo. Então, nas palavras de Paulo, e não somente nas palavras, quando a gente faz a leitura do livro de Atos e acompanha o testemunho desse homem, a gente pode perceber e entender a importância de ter o Senhor e a sua vontade como prioridade nas nossas vidas. Paulo vivenciou isso. Ele não tinha nada por precioso, contanto que ele cumprisse a vontade do Senhor. Paulo conseguiu atingir um nível de espiritualidade que ele desapegou das coisas desse mundo, ele desapegou dos desejos e das ambições, dos projetos humanos, mas ele tinha um projeto maior, que era o reino de Deus. Então isso nos leva a refletirmos sobre a nossa vida, refletirmos o que para nós é precioso, o que para nós é mais importante, qual é o nosso objetivo de vida, qual é o nosso projeto de vida. Será que o nosso projeto de vida está fundamentado em conquistas pessoais, em satisfação própria, ou está fundamentado em fazer a vontade do Senhor, cumprir com o chamado pelo qual Ele colocou em nossas vidas? No próprio texto também Paulo fala que ele cumpre com alegria. Olha que coisa importante. Ele não cumpre a obra de Deus como uma obrigação cheio de peso sobre a vida dele. Não, mas ele faz aquilo com satisfação, com alegria, com felicidade. Então é importante nós chegarmos a essa maturidade de entendermos que estarmos no centro da vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus, é a grande bênção para nossas vidas, é o melhor para nossas vidas. Quando conseguimos lutar contra a nossa própria natureza, o nosso próprio coração, colocando de lado projetos humanos, projetos temporais, projetos finitos, e nos prostramos e nos debruçamos num projeto mais excelente, que é o do Senhor, nós sentimos a verdadeira libertação e o sentido da vida. A vida passa a fazer sentido para as nossas vidas. Então, Paulo entendia que esta obra, esse projeto, qual Deus tinha colocado na vida dele, era algo prazeroso, que gerava alegria, apesar do sofrimento, apesar das perseguições, apesar das prisões. Ele sentia a alegria, o gozo de sofrer pelo nome do Senhor. Tem uma fala do Paul Washer que eu gosto muito, quando ele fala sobre a pregação do Evangelho. E ele fala sobre a pregação mundial, de anunciar Jesus para os povos. E ele fala que Deus vai salvar mesmo que a gente cruze os braços. Se eu quiser cruzar os braços e não fazer a obra de Deus, isso não quer dizer que a obra vai parar, que as coisas não vão acontecer. Não! Deus levanta pedras. Deus levanta quem Ele quiser, mas os propósitos deles se cumprirão. Mas Paul Washer fala assim, que Deus vai salvar o mundo, vai salvar aqueles que são para ser alcançados. Mas se eu cruzar os braços, quem vai perder sou eu. Grande perda terei eu de não ter o privilégio de servir ao Senhor. Deus está fazendo coisas grandes no mundo. Deus está fazendo coisas gloriosas no mundo. E a verdadeira vida é a vida que está atrelado a esse grande projeto de Deus. Deus deu a missio Dei, a missão de Deus, a missão de salvar povos. E Deus nos chama para esse tão grande privilégio. Que nós possamos ter alegria e satisfação em estarmos no centro da vontade de Deus. Se você foi abençoado com esse conteúdo, se esse conteúdo agregou na sua vida, peço para nos ajudar dando um like aí nesse vídeo. Isso vai ajudar com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante
e possa compartilhar com mais pessoas na plataforma. Também, se puder nos ajudar compartilhando esse conteúdo, vai estar aí, de repente, abençoando pessoas com essa mensagem. Muito obrigado, Deus abençoe e aguardo vocês na nossa próxima reflexão. Até mais.